Após o grande feito da montanha por conta da Copa Libertadores, o Internacional agora foca no Campeonato Brasileiro. É hora de marcar 3 pontos novamente, uma vez que faz 8 jogos que o Inter não vence na competição nacional. Sem Kudê na casa-mata, mas com Lúcio Gonzalez, o Inter vai ao Rio de Janeiro enfrentar não apenas o bom time do Flamengo, mas também um gramado bem ruim do Maracanã. Enquanto isso, aqui em Porto Alegre, a polêmica dos ingressos, muito por conta do sistema, mas também por algumas carteirinhas que estão sendo vendidas, meu amigo, a 700, 800 e 900 reais. Tem muita coisa pra gente conversar nesse conteúdo, então faça o seguinte, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Vai tá. Bom final de semana para todo mundo, bom final de semana, principalmente começando com esse jogo do Internacional aqui, né? Sábado, 18 horas e 30 minutos, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, no Maracanã, Inter e Flamengo, Flamengo e Internacional. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, porque daí todo o conteúdo que entra aqui, tu recebe no teu celular ou no teu e-mail, como tu configurou ali a notificação, beleza? E não te esquece que a minha parceira aqui, a KTO, tá sempre te esperando lá pra gente pegar e botar uns pilinhos no bolso, onde a diversão acontece, né? A KTO. Vai lá, kto.com, utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e vem brincar junto. Só pra ter uma ideia, tá? A odd do Inter contra o Flamengo hoje, muito por conta, claro, que o Inter vai com o time reserva, é 7. Então, tenta botar uns pila no bolso aí com o Internacional. Gente, vamos falar assim, ó. Peguei aqui umas anotações aqui, até uma ideia pra gente trocar aqui, tá? A 21ª rodada, ela tem o Flamengo sem o Gerson. Bom, né? Tá suspenso e tal. Só que daí vai voltar o Luiz Araújo, né? Como novidade do time do Sampaoli. Na verdade, não vai voltar, né? Vai ser o Luiz Araújo como a novidade. E aí, a gente tem uma possibilidade de ver um Flamengo com o Gabigol, com o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, como eu já disse. Também eu vou fazer o seguinte, ó, a escalação completa, tá? Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, o Pulgar, Thiago Maia, o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Gabigol. Esse deve ser o time do Flamengo que vai jogar no Maracanã. É claro, né, que o Flamengo também quer diminuir a vantagem do Botafogo e aquela coisa também na parte de cima da tabela. Mas o grande negócio é que vai ser um jogo difícil dentro do Maracanã por conta do gramado. E as pessoas que estão lá no Rio de Janeiro, elas relatam que, só por exemplo, nos últimos 10 dias, o gramado, o Maracanã vai receber o seu 5º jogo. Já tinha agora, só na última semana, por exemplo, foram 4. O jogo do Inter agora vai ser o quinto jogo em 10 dias, basicamente. Aí tanto que o Maracanã vai parar, né? E vai fechar para a reforma do gramado. E isso é um complicador, porque também está chovendo no Maracanã, tá chovendo no Rio de Janeiro. E aí, quanto mais a água da chuva, mais a questão também de ele estar ruim, o gramado tá um potreiro, tá? Com total perdão aí pela expressão, né, num dos maiores estádios do mundo, né, um dos maiores e históricos estádios do mundo. Então fica aí também essa questão do que vai acontecer, né, dentro do campo, e até por isso que o Inter vai também botar reservas, né, um time descaracterizado. Praticamente todo mundo vai ser reserva, nem o Vitão. A tendência é que nem o Vitão, que estava cotado para ser um dos zagueiros, esteja em campo. O Inter vai, nem o treinador, né? Vai ser o Lúcio Gonzalez, porque o Kudê está com 3 amarelos, né? Tomou contra o Fortaleza, agora pelo Inter, e quando era do Galo, tinha tomado contra o Cruzeiro e depois contra o Palmeiras. Então fechou 3, não pode jogar. Mas assim, gente, o Kudê está com o time do Kudê, né? O time agora do Lúcio, enfim, o Internacional está com 24 pontos, está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. São 8 jogos sem vencer e o Kudê precisa pontuar no Brasileirão. São 2 empates e 3 derrotas. 2 empates e 3 derrotas, e isso que faz, né,
ou pelo menos fazia na semana passada, agora não sei como é que a galera se porta, né? Mas aquela dúvida, né? Com a questão do rebaixamento, com a questão de proximidade do Z4, com a questão também de, mas é possível ganhar da Libertadores, a gente não ganha do Cuiabá, a gente não ganha do Fortaleza, nós vamos ganhar uma Libertadores? É possível sim, porque são competições diferentes e são times diferentes, né? Só para ter uma ideia, o time que deve ir a campo pelo Inter hoje, tem o Kehler, que volta, né? Não joga há mais de 80 dias como titular do Inter, há quase 3 meses sem ser titular, né? Quando saiu, entrou o John e aí depois veio o Rocher. Aí a gente vai ter aqui do lado direito o Hugo Malho, né, que foi recém-contratado e tal, mas lateral direito. Daí vai ser o Igor Gomes com o Nico Hernandes e o Depena, que não estava suspenso, né, ele não tomou cartão amarelo contra o Fortaleza, então vai poder jogar, mas ainda segue então com 2 cartões, né? E aí tem o Gabriel na frente com o Bruno Henrique, o Matheus Dias do lado com o Maurício, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Cara, pode ser um time descaracterizado? Sim, pode ser um time descaracterizado, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que esses caras aí, eles podem ser bons valores para a Libertadores. O Pedro Henrique, por exemplo, precisa mostrar mais. O próprio Luiz Adriano tem que mostrar, pode mostrar que pode substituir o Ener Valencia, fazer gols, jogar bem, né? Ter uma atuação de destaque. Então esses caras aí vão ser os responsáveis por fazer o Internacional tentar mais 3 pontos da tabela. Porque olha só, o que acontece? Não é que não tem chance de o Inter ser o 17º hoje, mas daí o Internacional teria que perder para o Flamengo e outros 3 times ganharem. O Goiás tem que ganhar, o Bahia tem que ganhar e o Santos tem que ganhar. O Goiás está logo atrás do Inter, né? Depois vem o Bahia, depois vem o Santos. Então, 15º, 16º, 17º. Ó, o Goiás joga hoje ainda, às 21 horas, contra o Corinthians. Ou seja, quando acabar o jogo do Inter, que começa às 18h30, né, a gente vai ver o Goiás, daqui a pouco, dependendo do que acontecer no jogo do Inter, a gente sabe se a gente pode perder uma posição na tabela ou não. Daí tem o Botafogo e o Bahia e o Atlético Mineiro e o Santos amanhã às 16 horas. Pô, o Bahia ganhar do líder no Engenhão, começa por aí. E o Santos ganhar do Atlético Mineiro na inauguração da arena do Atlético. Então, me parece que não tem, vamos dizer assim, chance, né? Possibilidade matemática, claro que tem, como eu falei, mas chance acho que não, tá? Cara, a grande questão é a seguinte, agora para falar sobre os ingressos, tá? O Inter vai, obviamente, fazer história de novo agora na próxima terça-feira, a tendência de mais de 50 mil pessoas dentro do Beira-Rio. Todos os ingressos foram vendidos, Coração do Gigante já não tinha mais locadas, então quando abriu o check-in para todos os sócios, quando abriu, na verdade, a venda para todos os sócios, também já não tinha mais locadas. Assim, é óbvio que a gente vai fazer de novo, né, um dia histórico em Internacional e Bolívar pela Libertadores agora na terça-feira. Inclusive, passando talvez a marca dos 5.479, os 50.479 torcedores que foram agora contra o River Plate e marcaram o maior recorde, né, o maior público da história do novo Beira-Rio. Só que assim, né, o Internacional está de olho numa... Não sei se dá para chamar como extorsão, né, ou como crime mesmo, mas o Internacional está muito preocupado com o que está acontecendo nas redes sociais, dos grupos de WhatsApp e tudo mais, porque assim, é óbvio que deu problema, né, na venda de ingressos, porque é um sistema, o Internacional, por mais que tenha feito inúmeras inovações ou inúmeras melhorias desde o jogo contra o River Plate, teve gente que ficou, por exemplo, 2 horas esperando e não conseguiu comprar. Teve gente que em 5 minutos comprou. Foi tudo muito doido, porque eu tenho relatos, por exemplo, de pessoas que estavam lá na posição 3.000, por exemplo, da fila. Do nada foram para 15 mil. Assim como eu tenho relatos de pessoas que estavam na fila por 15 mil e daqui a pouco foram para 13 e daqui a pouco caiu o sistema. Assim como tem gente dizendo, cara, eu não tive problema nenhum. Tá? Então é óbvio que o Inter vai continuar fazendo ou tentando fazer melhorias nesse sentido. Só que o grande problema é o seguinte, agora tem gente que comprou, por exemplo, P7, P3, que são ali atrás do gol, né? Tanto na Popular quanto lá no Gigantinho, por 40 pila e está vendendo no cambismo a 700. E vamos falar sério, para tu comprar o ingresso pelo sistema, tu tem que ser sócio. Então tem pessoas tentando se apoderar, né, da posição de sócio para ganhar dinheiro em cima do clube.
emprestar carteirinha não é problema. O problema é tu pegar e diminuir, talvez, lugares do clube, porque tem pessoas que talvez não vão comprar esses ingressos de R$ 700, e o Internacional, além de ser prejudicado em termos de ocupação do estádio, tem a questão ainda de buscar os sócios ou buscar as pessoas, entrar em comissão de ética, entrar com possibilidade de sair do quadro social. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: cada um faz o que quiser, né? Mas tenham cuidado com isso, porque as pessoas vão denunciar em ouvidoria@internacional.com.br, e aí as pessoas, os sócios, vão sofrer consequências. Então, tem muita gente, inclusive, tentando até entrar, pensando em entrar em PROCON, ou alguns contra o Inter, PROCON no sentido de extorsão na questão dessa venda de carteirinha de R$ 700. Então, assim, vai dar muita polêmica isso ainda, tá? Pode ser interpretado como crime. Então vale ficar de olho também, porque eu tô falando em cima de coisas que eu tô vendo nos bastidores, né? O Vitor Grumberg, o vice de administração, o Cauê Vieira, o vice de relacionamento social, foram às redes sociais, inclusive, né, para destacar essa questão aí de que não vai ser deixado para trás, não vai passar barato, né, o que está acontecendo nessa questão de venda de carteirinhas acima do preço ou por valores exorbitantes. Então daqui a pouco tu aí que está me assistindo, de repente está pensando em fazer isso ou fez isso e agora de repente olha a partir desse conteúdo e pensa, bah, tô rateando. Vai no jogo, meu. Vai no jogo. Esteja com a gente lá e vamos comemorar essa festa e essa passagem para a semifinal. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Te inscreve no canal. A gente está com 35 mil de meta lá em dezembro, tá? 35 mil. Estamos chegando a 32. Vamos lá. A gente vai indo. De grão em grão, galinha enche o papo. Beleza? Um bom jogo para todo mundo. Forte abraço. Tchau.